E galera do Me Salva, na última aula a gente teve um trabalhão aí resolvendo a equação de Bessel para chegar nas funções de Bessel. Agora a gente vai dar uma revisada rápida sobre essas funções e vamos ver também como é que elas se comportam graficamente, principalmente a função j0 de x. Então olha só, o que é a função de Bessel? As funções de Bessel são as soluções da equação de Bessel, que é essa equação que está escrita aqui. X quadrado, y duas linhas, mais x, y' mais x quadrado menos p ao quadrado y igual a zero. A gente viu, então, que a gente chama essas soluções de JP. Por quê? Porque para cada índice P, tu vai ter uma função de Bessel JP. Além disso, a gente vai ter também a nossa J menos P de x, que vai ser, no caso, quando a gente resolveu lá pelo método de Frobenius, a gente tinha o R podia ser mais P e menos P. Então, vamos dar uma revisada nisso aí. Olha aqui. O que vai acontecer, então, no caso da equação de Bessel, em que P é um número inteiro? Se P é um número inteiro, como a gente afirmou sem provar, a gente viu que JP de x e J menos P de x são LD. Que isso significa que uma é múltipla da outra. Na verdade, essa nossa J menos P de x, ela vai ser menos 1 na P, que multiplica a JP. Então, olha só, o que acontece aqui? Uma solução é múltipla da outra. Isso caracteriza soluções LD. O que a gente viu, então? Para encontrar outra solução LI, a gente tinha que usar o método de D'Alembert, e fazendo isso, a gente ia chegar nas soluções que a gente chamava de YP de x. Só que o que a gente viu ainda? Que o limite, quando x tende a zero, dessas nossas YP, é infinito. Portanto, elas não são soluções que vão estar incluídas nos nossos problemas normalmente. Por quê? Porque a gente quer sempre soluções limitadas, porque a gente vai começar a trabalhar com problemas físicos e no universo não existe nenhuma coisa que realmente vá para o infinito de fato, entende? Porque o infinito é um número, digamos assim, mais teórico. Então, isso aí é o caso em que P é inteiro. Mas o que acontece se P não é inteiro? Bom, daí a gente tem que a JP de x e a J menos P de x são linearmente independentes. Portanto, nesse caso, a solução da equação de Bessel vai ser um somatório ponderado dessas duas soluções aqui. No caso de P inteiro ali, a nossa solução seria C1JP mais C2 YP. Isso seria a solução, digamos assim, teórica. Mas como a gente vai estar aplicando essa equação em problemas físicos, a gente vai ter o C2 igual a zero para a gente justamente limitar essa nossa solução y de x lá na origem. Então isso foi o que a gente viu na última aula. Agora a gente vai ver um pouquinho, bem rápido, o que acontece, qual é a solução dessa equação aqui. O que é essa equação? Ela é uma equação de Bessel, para P igual a zero. Então, olha só. Na outra aula, a gente fez toda a solução da equação, começando lá das séries de potência, derivando, aplicando na equação e descobrindo quanto é que valiam os ANs. Mas a gente só fez isso para chegar nas funções de Bessel. Agora, o que tu tem que fazer? Se tu vê uma equação que tem essa cara aqui, essa aqui com P igual a zero, mas quando tu te deparar com essa equação aqui, ó, já vai poder escrever diretamente que a solução dela é a função de Bessel JP. Portanto, a solução dessa nossa equação aqui é o J0 de x mais o C2 y0 de x, que esse y é aquela outra função que a gente viu lá, que é LI com a J0. Mas como a gente vai estar trabalhando com problemas físicos, que nem eu já falei, a gente vai fazer o C2 igual a zero e a nossa solução, então, agora tem essa cara aqui, ó.
Essa nossa j0 de x, se tu pegar a nossa expressão lá em séries de potência e tu expandir ela, o j0 ele tem essa cara aqui, ó. O primeiro termo é 1, a gente tem sempre termos alternados nas funções de Bessel. E assim por diante. Então, esse é o nosso j0, uma série de potências. Vamos representar esse j0 graficamente. Ele vai ter a seguinte característica. Olha só, primeira coisa, tu nota que o j0 de 0, ou seja, para x igual a 0 é igual a 1, porque esses termos todos vão se anular. Então, a nossa função j0 começa aqui no 1. E depois disso, ela vai ter a seguinte característica. Ela vai se comportar mais ou menos assim, ó. Esse aqui é, então, o gráfico da nossa j0 de x. O que é bem importante de tu notar nesse gráfico da nossa j0 aqui é que ela tem infinitos zeros ou infinitas raízes, é a mesma coisa. O que isso significa? Que a gente tem aqui, ó, infinitos cruzamentos por esse eixo x aqui. Isso aí vai ser importante na hora da gente fazer a nossa resolução da equação da membrana circular. Esses zeros aqui, então, vão garantir que a gente tenha várias soluções para uma mesma membrana. Então, essa aula serviu só para tu entender um pouco mais como é que funciona graficamente as funções de Bessel. Esse j0 vai ser principalmente a função que a gente vai estar preocupado no nosso estudo. Mas, se tu cair numa equação de Bessel com um índice diferente de 0, tu já sabe que é só tu escrever a tua solução jp de x, que ela vai ser solução dessa equação. Então, era isso por essa aula. Nas próximas aulas, aí, na próxima área, a gente vai começar a resolver, então, equações parciais, ou seja, equações que não envolvem apenas uma derivada. Vão ser equações que vão ter derivadas em x, por exemplo, e também no tempo, e a gente vai ver qual é o método que a gente usa para resolver essas equações. Então, era isso aí, e até as próximas aulas.